Então, boa noite para vocês que estão aqui. Sejam bem-vindos, todo mundo que está assistindo pela primeira vez. Esse é um encontro em que eu pretendo falar um pouquinho sobre o conceito. Na verdade, como eu estava comentando no começo, eu vou falar bastante sobre o Marx, porque não tem como falar dos pensadores da escola de Frankfurt sem falar sobre o fundamento, e o fundamento é o pensamento marxista. E vocês vão perceber, como eu mencionei também, como a filosofia parece um baita esquema de pirâmide. E de fato é, porque você, para estudar um, acaba tendo que estudar um anterior, e aí esse anterior acaba tendo que estudar outro mais anterior ainda, e a gente acaba tendo que voltar de infinito para trás, e assim a história da filosofia acaba sendo feita. Para chegar no conceito que nos cabe hoje, que é o conceito de indústria cultural, eu vou partir do Hegel. Não falar muito dele, até porque isso leva, na verdade, uma hora eu não consigo esgotar nem 1% desse assunto. Eu espero que isso também fique guardado no coraçãozinho de vocês, né? Porque não tem como a gente totalizar tudo que tem para se dizer desse tema, mas eu vou tentar fazer esse caminho. Hegel, Marx, Adorno e Horkheimer. Especificamente, a partir do que o Hegel entende por formação da consciência. Isso está bem descrito, talvez, numa das obras mais complexas de serem lidas da história da filosofia, que é a Fenomenologia do Espírito. Lá, quando Hegel fala sobre a formação da consciência, ele vai propor um modo de ver essa consciência que o Marx depois vai inverter e que será caro para a gente aqui. Hegel diz que a ideia precede a construção da consciência, como se a ideia fosse um valor a priori. E o indivíduo, enquanto consciência em sua formação, acessa essa ideia, esta coisa a priori. Então, lá na fenomenologia do espírito, o Hegel vai falar sobre o espírito subjetivo, né? O espírito objetivo e o espírito absoluto. Esse espírito é essa consciência que avança em uma espécie de compreensão, de um avanço cognitivo e intelectual. Nesse processo, ele vai acessando os valores que estão dados a priori. Então, esse primeiro espírito, esse aspecto subjetivo, ele compreende a si, o aspecto objetivo, ele compreende a realidade. Por fim, esse indivíduo que compreende a realidade, chega um momento que ele está tão conectado, visceralmente tão entrelaçado com a estrutura da realidade, que ele se confunde com ela. Esse é o espírito absoluto. Este espírito absoluto, nesta conexão com a estrutura da realidade, ele compreende as ideias que estão dadas a priori. Percebe que Hegel simula certo panteísmo, talvez, existe esta interpretação, mas o que nos cabe aqui é esta compreensão de que a ideia é a priori e o sujeito, no seu desenvolvimento, conecta com esta ideia que é algo a priori. Vocês já devem ter visto memes, principalmente em datas, em efemérides relacionando Marx e Hegel, que colocam o Hegel de cabeça para baixo. Tem relação com esse conceito. O que é que o Marx faz? O Marx inverte este modo de compreender as ideias. Veja bem, para o Hegel, ideia é causa, ideia é algo a priori. Para o Hegel, o que é que o Marx vai dizer? O Marx vai dizer que as ideias não são valores a priori. Ideias são efeito. Efeito de quê? Da luta de classes. Ideia surge da luta de classes. Então veja bem, em Hegel é causa, em Marx é efeito. Como que a gente entende, então, ideia sendo efeito em Marx? Para isso, precisamos compreender, talvez, o conceito central na filosofia marxista, que é o conceito de materialismo histórico dialético. Talvez é, o principal conceito que vai nos levar até o conceito de indústria cultural. O que significa materialismo histórico dialético? Vou separar. Vou falar do materialismo histórico e depois falo do materialismo dialético. A palavra materialismo, ela tem certa explicação, é meio implícito. Estou falando da materialidade da existência. E o que é o materialismo histórico? Para o Marx, todas as sociedades, sejam elas as do passado, seja as sociedades do presente, sejam as futuras sociedades, todas elas sempre vão
sempre se organizaram, se organizam e sempre se organizarão em torno das necessidades de subsistência material. Sempre. Veja bem, toda sociedade se organiza em torno dessas necessidades de subsistência do ponto de vista material. O que significa isso? Comer, beber, vestir, morar. Toda sociedade se organiza em torno disso. Isso é um materialismo histórico. Veja, não tem muito segredo. E o que é um materialismo dialético? Veja bem, dentro dessas sociedades que se organizam através desse aspecto material, sempre existiram aqueles que têm mais e aqueles que têm menos. Então, esse aqui é um ponto importante. Sempre existiu aqueles que têm mais e aqueles que têm menos. Portanto, sempre existiu o conflito de classes. A gente vai ver que no capitalismo o que acontece? A distância entre esses grupos aumentam absurdamente. É um abismo entre esses grupos. Mas o ponto é, para o Marx, esse conflito sempre existiu. Em que sentido? Em que ponto? Aquele que tem vai fazer de tudo para continuar tendo, aquele que não tem vai fazer de tudo para ter. Agora, esse que não tem para ter, ele precisa ir onde? Em quem tem. E quem já tem, fazendo de tudo para manter, nesse conflito, ele acaba mantendo quem não tem nesse estado de não ter. É daqui que o Marx diz que a luta de classes é o motor da história. O que significa dizer? Eu esqueci de avisar vocês, as princesas estão andando pelo quarto. Pode acontecer que eu precise parar um pouco. Ela está aqui tentando subir no meu colo. Vem cá, vai aqui. Já apareceu uma vez na aula, né? Vou deixar ela aqui. Se ela pedir para sair, vocês me perdoem, tá? Eu vou ter que colocar ela do lado de fora. Pois bem, então sempre existiu o conflito entre quem tem e quem não tem. Nesse contexto, o Marx diz que a ideia ou as ideias surgem desse conflito. Então, lembram do Hegel? Eu falei que o Hegel, a ideia é um valor a priori. Aqui o Marx está falando que as ideias surgem para resolver este problema, este conflito entre essas classes. Ela está pedindo para subir no meu colo, meu pai amado. Vem cá, princesa. Fica aqui. Pronto. Fica quietinha aí. Ok. Tudo bem? Então, veja, aqui ideia é efeito do conflito entre as classes que existem. Nesse sentido, o que vai acontecer? Do materialismo, esse é o conceito de materialismo histórico dialético, né? Desse contexto nasce o capitalismo. Ou, na verdade, todo tipo de ideia que vai dar origem a alguma estrutura dentro da materialidade nasce do conflito entre as classes. Então, se eu estou falando para vocês aqui que, segundo Marx, sempre existiu quem tem e quem não tem, e quem não tem. E é do conflito desse grupo, desses dois grupos, que as ideias surgem. O próprio capitalismo não deixa de ser, né, também uma ideia que surge do conflito de classes. Tudo bem até aqui? Perguntas, comentários? Eu preciso que esteja muito claro o conceito de materialismo histórico dialético, para que a gente possa prosseguir. Faça uma joinha, só para eu saber. Beleza. Para onde nós vamos agora? É, Bom, o capitalismo surge desse contexto, assim como todo tipo de ideia surge desse contexto, do contexto da luta de classe sendo o motor da história, nesse sentido de construir ideias e essas ideias formatarem a estrutura da realidade. Pois bem, vamos pensar no contexto da indústria cultural, perdão, da Revolução Industrial. Século XVII, século XVIII, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma mudança na forma de produção de tal forma que a produção se torna extremamente técnica e acelerada, de um jeito como nunca houve antes na história da humanidade. É a industrialização cristalizando o capitalismo. Nesse sentido, se eu tenho grandes indústrias
dentro de um contexto de revolução, eu preciso do quê? De pessoas para fazer com que aquelas indústrias elas funcionem. Eu preciso de trabalhador. Então, nós temos um contexto pré-revolução industrial em que nós temos classes que vão dar origem às próprias revoluções. Dentro desse contexto, eu preciso, dentro das revoluções, dos trabalhadores para fazer isso funcionar. Porém, os trabalhadores eles entram dentro de um contexto de extrema miserabilidade. Eu não sei se vocês já estudaram sobre como a Revolução Industrial estruturou a maneira como se fala da relação de trabalho. Então, vejam, jornadas de trabalho de 16 horas, mulheres grávidas, crianças, mortes diárias. Esse era o contexto da Revolução Industrial, da estrutura. Ela está pedindo para sair. Deixa eu só colocar ela para fora. Perdão, já volto. E eu já aproveito e respondo o Marcos. Bora lá. Essa é a Maia, gente. Ó, o Marx disse assim: não entendi muito bem esse ponto da ideia em Marx. Ideia é tudo aquilo que surge enquanto ideia e formata alguma coisa na estrutura da realidade. Para o Hegel, a ideia era um valor a priori, e o Marx está dizendo que as ideias surgem do conflito entre as pessoas em sociedade, especificamente pessoas que fazem parte de grupos sociais. Então, tem grupos sociais que detêm algum tipo de materialidade, aqueles que têm mais, e tem grupos sociais que não têm tanta materialidade da existência. Então, eles vão entrar em conflito por quê? Porque quem tem quer continuar tendo, e quem não tem precisa ir na direção de quem tem para ter alguma coisa. Nesse conflito entre esses dois grupos, as ideias surgem. Por quê? Porque existe um conflito, eu preciso resolver esse conflito. A ideia surge, então, para tentar resolver esse problema. Nesse contexto, o capitalismo pode ser visto como uma ideia, especificamente, aqui é história, mas eu posso só citar, antes das grandes revoluções da modernidade, especificamente Revolução Industrial e Francesa, o conflito era entre quem? Entre monarquia e a burguesia em ascensão. Esse era o conflito antes das grandes revoluções. Por quê? Porque a burguesia, começando a ganhar isso aqui, quer continuar ganhando isso aqui, e para isso ela precisa ascender ao poder, e os monarcas não querendo perder o seu poder. As grandes revoluções da modernidade vão mudar a estrutura política e econômica. Especificamente, vamos sair das monarquias e ir em direção em propostas mais democráticas, que é o que acontece, por exemplo, principalmente no a primeira grande revolução dentro desse contexto, a Revolução Inglesa, dando origem a uma monarquia constitucional. Só que a monarquia, neste caso, com poderes simbólicos. Mas veja, a luta de classes, monarquia e burguesia, dando origem a ideias que vão culminar em revoluções. É disso que o Marx está falando. Certo? Tiago, fala assim, a gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar nesse ponto. Ok? Então veja, temos grupos sociais, que no conflito desses grupos as ideias surgem e essas ideias vão estruturar a realidade. Pois bem, voltemos então para a Revolução Industrial, porque que é o que nos cabe aqui até chegar no conceito de indústria cultural. Na Revolução Industrial, nós vamos ter a formatação do capitalismo, porque o modo de produção muda. E, na verdade, a partir de agora, quem detém o poder é quem detém os meios de produção, que são os burgueses, que inverteram a ordem lá atrás. Antes era a monarquia, agora são os burgueses.
Então, esses burgueses detêm o meio de produção, as grandes fábricas, as indústrias. E essa produção acelerada, em grande escala, né, que acontece a partir da Revolução Industrial, exige trabalhadores. Eu preciso de trabalhadores para fazer isso funcionar. É nesse contexto, então, que começa ali no início, que é o que o Marx vai ver e vai deixar ele abismado em relação àquilo que ele está vendo. Ele vai ver as jornadas de trabalho extensas, crianças, mulheres grávidas, direito trabalhista não existia. As pessoas de fato morriam diariamente dentro desse contexto. Então, veja, nós estamos falando aqui de uma degradação daquilo que significa o ser humano, da dignidade do ser humano. É sobre isso que o Marx vai escrever. Ali o Tiago está perguntando, né? Marx explica a gênese do desequilíbrio que leva ao acúmulo de uns e à escassez de outros. Ele fala explicitamente sobre. Eu não vou lembrar uma citação, mas ele fala que para que exista o acúmulo de capital, e mais para frente eu vou falar do trabalho alienado, isso vai ficar muito mais claro, mas para que exista acúmulo de capital num polo, o outro polo precisa perder. Veja bem, olha a estrutura do argumento. O capitalismo está fundamentado no liberalismo. O liberalismo é um conceito da modernidade também, né? O liberalismo é um conceito de antes da Revolução Industrial. Qual que é o pressuposto do liberalismo? Liberdade individual. É uma premissa fundamental do liberalismo. Como que explica o conceito de liberdade? Veja, se a liberdade de fato for individual, como prega o liberalismo, esse indivíduo que é livre, ele tem necessidades que são só dele. Compreende? Veja, se existe uma premissa que diz sobre a liberdade individual, significa que esse indivíduo que é livre individualmente tem necessidades que são só dele, já que ele é livre individualmente. Portanto, essa necessidade que é dele, quando resolvida, essa necessidade aponta para um objeto que é único e exclusivo dele, já que é uma necessidade deste indivíduo. Ora, este objeto que deriva da necessidade que é só dele, este objeto, portanto, é só dele, propriedade privada. Olha o argumento. Liberdade individual, premissa. Essa liberdade individual leva em uma necessidade que é individual. Essa necessidade individual em sua resolução vai na direção de um objeto que é deste indivíduo. Objeto esse, portanto, que é visto como uma propriedade deste indivíduo, propriedade privada. Então, o conceito de liberdade do liberalismo fundamenta a existência da propriedade privada. Voltando lá para o contexto da indústria cultural, eu tô no ato falho aqui querendo chegar nos finalmente, né? Da indústria propriamente da Revolução Industrial, nós temos burgueses e trabalhadores. Veja como agora nós temos outras classes. Se lá atrás era burguês e monarquia disputando, disso ideias surgiram, grandes revoluções se deram, formatamos uma estrutura de realidade. Revolução Industrial, Revolução Francesa também. Agora nós temos um novo modelo de sociedade. Nesse novo modelo de sociedade, quais são as classes principais? Burguesia e trabalhador. E a burguesia é essa que está ancorada nessa argumentação que eu acabei de dar. Liberdade individual, necessidade individual, propriedade privada. Eles querem sustentar isso. Eles querem manter isso. E os trabalhadores estão nesse contexto de subjugação, massificados, completamente massificados. Bota no pescoço. Miserabilidade. Morrendo. Como que a burguesia se sustenta dentro desse contexto e explicando especificamente o que o Tiago está colocando ali na pergunta? Trabalho alienado ou expropriado. Essa é uma expressão que aparece também no texto. Veja bem, imagine um burguês, um dono de fábrica, um dono de indústria. É assim que o Marx vai explicar. Esse burguês tem 100 funcionários. Vou pegar números redondos aqui só para ficar didático a coisa. Estes 100 funcionários vão produzir alguma coisa ali naquela fábrica. Vamos supor, então, que cada um desses 100 funcionários vai produzir 100% de alguma coisa. Certo? Veja bem,
Destes 100% que cada um vai produzir, 99,9% fica com o burguês. 99,9% fica com o burguês. Porque para que exista acúmulo de capital, é preciso que boa parte daquilo que seja produzido enquanto riqueza fique na mão do burguês. O que que sobra para o trabalhador? Uma parte muito pequena, quase ínfima. Isso é a parte dele. Será o salário dele. Dali que o salário dele vai sair. Só que, olha só, ele vai ter que sustentar não só ele, em muitos casos, esse é o valor que vai sustentar ele, esposa, filhos. Casa, comida, roupa. Dá para viver com isso? Compreendem? Então, veja, só há acúmulo de riqueza, portanto, só há propriedade privada se eu alienar o trabalhador da sua produção. O que é o conceito de mais-valia? É exatamente isso. A mais-valia é a remuneração nesse contexto de desequilíbrio entre aquilo que se produz pelo trabalhador e aquilo que de fato fica com ele. Porque boa parte daquilo que ele produz fica com o burguês. Então, em essência, só há burguês e propriedade privada se existir trabalho alienado, se existir exploração do trabalhador. É isso que o Marx está dizendo. Ok? Então, nós estamos aqui num contexto de miserabilidade do sujeito, do indivíduo, do ser humano, em diversos contextos. O trabalho já é degradante, a remuneração é ainda mais. Deixa eu ver o que, que o PC colocou. A alienação que o trabalhador ganha é o salário por mês, mas a sua produção se paga, dependendo do salário, em menos de uma semana. Acho que eu te entendi, né? Você está querendo dizer justamente esse contexto da mais-valia, né? Dessa parte de ele poderia ficar com um pouco mais, né? Quer dizer, boa parte daquilo que ele produz acaba ficando com o burguês, ele ficando com pouca coisa, essa pouca coisa ele tem que dar conta dele e da família, isso não dá para sobreviver, isso não dá para sustentar um indivíduo. Esse era o contexto que o Marx estava ali, do que o Marx estava falando. Começa a parte da alienação, Marcos. Tá, vamos aprofundar isso, porque é isso que vai nos levar ao conceito de indústria cultural. Daqui a pouco eu volto nos outros comentários ali. Veja bem, o que que vai acontecer aqui? É esse buraco que eu acabei de descrever que vai entrar no século XX. Tá? Porque aqui a gente está já na Revolução Industrial, já passou do ápice dela, né? Então a gente já tem ali um capitalismo sendo estruturado em torno desse modelo. Então fiquem aí no imaginário de vocês. Grandes indústrias, muitos trabalhadores sendo explorados, miserabilidade, salários baixíssimos, direitos de trabalho nenhum, pessoas morrendo diariamente. Esse é o contexto. É claro que com o tempo as coisas vão melhorando, né? Mas assim, são melhoras ínfimas, né? Do ponto de vista da maneira como a coisa é estruturada. Pois bem, imaginem esse contexto entrando no século XX. O Marx está propondo uma subversão deste modelo para que seja possível sair dessa exploração. Os pós-marxistas, que são chamados, a gente pode dizer que eles são ortodoxos, que vão propor uma teoria naturalista da história. Por que naturalistas? Porque eles acreditam que desse contexto, desse buraco, só existe uma única saída, e, portanto, uma teoria natural, naturalista. Seria naturalmente este o único caminho, que seria o seguinte: do capitalismo se seguiria necessariamente uma sociedade sem classes. Porque estes filósofos marxistas ortodoxos, portanto, marxistas mesmo, na raiz,
Eles acreditavam que essa exploração do trabalhador, essa miserabilidade, faria com que este trabalhador, em algum momento, levantasse e falasse assim: chega, já deu, eu não aguento mais, eu não posso mais me submeter a isto, não posso mais lidar com essa exploração, eu preciso lutar contra isso. Então, olha só, os marxistas raiz acreditavam que isso aconteceria, porque em algum momento esse indivíduo que está apanhando vai falar: chega, já deu, não quero apanhar mais. Isso início do século XX. Pensadores marxistas ortodoxos. E o século XX, talvez ele tenha sido o século mais catastrófico da história da humanidade. Porque vejam, esse contexto que eu acabei de colocar para vocês, e aí tem as duas grandes guerras, gripe espanhola, as primeiras grandes crises do capitalismo, como a crise de 29, Guerra Fria depois. Estes pensadores, olhando para tudo isso assim de um modo geral, de maneira ampla, vão pensar: é agora. Olha só esse século, olha só essa catástrofe. E tudo dentro de qual modelo? Do ponto de vista político-econômico, capitalismo. Então eles olham para esse contexto e falam: é agora, se não for agora, não será nunca mais. Tivemos a revolução? Não. Tivemos tentativas? Sim. Chegaram no comunismo? Não. Por que que não? Né? Tem gente que o fantasma do comunismo ronda, né? Mas por que que nós nunca tivemos comunismo? Porque comunismo, em essência, na definição, pressupõe ausência de Estado. Como é que é o processo? A subversão do capitalismo é a primeira etapa é a tomada dos meios de produção. Tomada dos meios de produção. Essa tomada dos meios de produção é o socialismo marxista ou socialismo científico. Por que que tem que usar essa expressão, socialismo marxista ou científico? Porque existem outros tipos de socialismo. O socialismo propriamente é anterior ao Marx, tá? O conceito. O do Marx se chama socialismo marxista ou científico. E significa isso: tomar os meios de produção. Por que que é preciso essa etapa? Veja bem, é preciso socializar os meios de produção. É preciso diluir a propriedade privada. Só depois de fazer esse processo que se chegaria no comunismo. Primeiro eu diluo a propriedade privada, depois eu diluo o Estado. O comunismo é uma estrutura de sociedade que não tem Estado como nós conhecemos. Pergunto para vocês, o que é que pós a Revolução Industrial se formatou enquanto uma estrutura sem Estado? Nenhuma. Nenhuma. Então, tudo que tem hoje que a galera chama assim: ah, isso aí é comunista. Não é. Não é. E é aí que entra aqui os nossos pensadores. Porque veja bem, a revolução então não aconteceu. Vão aparecer pensadores, especificamente, vai surgir uma escola em Frankfurt, chamada Escola de Frankfurt, que vão pensar uma teoria crítica da sociedade. São filósofos de fundamento marxista, mas que também vão criticar o marxismo. Então, tem filósofos aqui como Horkheimer, Adorno, Marcuse, Walter Benjamin, de outras gerações, talvez o mais famoso, acho que ele ainda está vivo, o Habermas. Estes filósofos, eles vão criticar, são marxistas, vão criticar o capitalismo e as implicações sociais do capitalismo, principalmente a desigualdade social. O modelo como a desigualdade social se estrutura como nós vimos lá na existência do burguês, da propriedade privada, ele precisa alienar o trabalho do trabalhador. Mas, ao mesmo tempo, eles vão criticar os marxistas raízes, os ortodoxos.
Por quê? Porque não teve revolução. Então significa que os marxistas ortodoxos erraram em alguma coisa. Não perceberam um ponto. É aí que entra, especificamente, cada um desses filósofos aqui vai ver de um jeito, tá? Aqui nós vamos pegar dois, Adorno e Horkheimer, com o conceito de indústria cultural, num livrinho chamado Dialética do Esclarecimento. Esse livro é um pouquinho complicado de ler, tá? Não é uma leitura fácil, não. Então, cada filósofo desse vai. Ele não é necessariamente homogêneo a maneira como eles vão ver a coisa. No nosso caso, como é que Adorno e Horkheimer vão responder esta pergunta? Por que que não houve revolução? O que que os marxistas ortodoxos deixaram passar? Eles deixaram passar a adaptabilidade do capitalismo. O capitalismo tem um poder de adaptação surreal. E ele soube jogar o jogo, ele soube lidar com a própria crise. Já ouviram essa expressão? O capitalismo vive de crise? É mais ou menos isso. O que que o capitalismo fez? Segundo esses caras. Veja bem, nós temos um sujeito, ou nós temos um grupo de sujeitos, de trabalhadores, que estão sendo massificados pela estrutura da realidade, do ponto de vista político e econômico, como eu descrevi até aqui. Eles estão esgotados, física e mentalmente. E os pensadores ortodoxos acreditavam que, em algum momento, por causa desse esgotamento físico e mental, eles iriam despertar e falar: já chega, eu não aguento mais apanhar. Então, o que que o capitalismo. Aqui, quando eu falo capitalismo, parece uma entidade, né? Mas, assim, é mais complexo, essas relações de poder são mais complexas. Mas, enfim, vocês me compreendam e é simbólico. O que que o capitalismo pensou? Eu não posso deixar esse indivíduo acordar. É aí que entra a alienação. Se esse indivíduo está lá em jornadas extensivas, ganhando mal, não vive, sobrevive, vende almoço para comprar janta, eu não posso deixar ele pensar sobre o buraco que ele está inserido. Eu não posso deixar, portanto, ele despertar. A indústria cultural faz esse papel de alienação. Assim como Marx lá atrás falou que a religião também faz esse mesmo papel. Aliás, cabe citar isso. Marx não disse que a religião é o ópio do povo? É dentro desse contexto de alienação. Então veja, a galera da escola de Frankfurt, especificamente Adorno e Horkheimer, não estão inventando a roda, não. Eles só estão desenvolvendo este conceito de alienação dentro do contexto século XX, com o avanço de algumas coisas, especificamente das mídias, da cultura e do modo como essa cultura era colocada para jogo. Lá atrás, no Marx, quando ele fala que a religião é o ópio do povo, o que que é o ópio, né? Dentro desse contexto de anestésico, de, de deixar o indivíduo no estado catártico, de transe, tem duas explicações para a religião como ópio para tentar lidar com esse indivíduo massificado. Primeiro, aguenta firme aí, meu camarada. Porque bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Mansos, pacíficos. Veja, não faz nada não. Não revolta não. Firma o toco aí. Tá difícil? Tá ganhando mal? Firma o toco. Mas bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque em algum momento vocês vão herdar o reino dos céus. Então, aguenta aí, porque a salvação tá logo ali. O céu vai chegar. Em algum momento vocês terão a recompensa, mas por enquanto firma o toco. Então a religião é um ópio porque é um alento, faz com que o indivíduo aceite aquela realidade, aquela massificação que ele está inserido. Porque na alienação ele acredita que em algum momento
ele terá a recompensa dele dessa estrutura massificadora, essa bota no pescoço. E mais, o que é que o ópio faz enquanto um potente anestésico? O estado letárgico tira do indivíduo a capacidade crítica. Então, não só ele é alienado pela promessa de um objeto vazio, como ele é alienado da capacidade de pensar, porque ele está no estado letárgico. Então, nesse contexto, a religião é aquilo que impede do indivíduo gritar: não aguento mais apanhar. Trazendo para o século XX, a indústria cultural vai fazer a mesma coisa, só que a partir da tecnologia, dos aparatos tecnológicos. Porque, veja, indústria cultural. Quem que quem que está com a indústria nas mãos? Não é o burguês? Então, veja, quem que detém os meios de produção? Não é o burguês? A indústria cultural é um meio de produção. Mas que tipo de produção? São meios de comunicação. A indústria cultural é um meio de produção que produz, que comunica, que produz cultura. Essa indústria cultural, a partir de interesses próprios, vai produzir ideias que fomentarão, que moldarão uma sociedade pelo manejo do outro, pelo manejo subjetivo, né, daquilo que eu sou. Compreendem isso? Então, veja, a gente tem uma estrutura produzindo discursos, narrativas, e Foucault já disse, né? Assim, a narrativa é poder. Dentro dessa narrativa, dentro desses discursos, dentro dessas culturas, dentro disso que está sendo colocado para jogo, eu vou moldar a estrutura da sociedade. E moldando a estrutura da sociedade, eu consigo formar subjetividade. Ah, Pablo, como assim? Imagina uma pessoa que trabalha de segunda a sábado, de segunda a sexta, 8 horas por dia. Estou pegando aqui hoje, hein? Lá atrás era um pouco pior. Pegando hoje. 8 horas por dia. Um trabalho mecânico. Ela nem pensa naquilo que ela faz, ela só faz. É, daqui a pouco a gente pode até falar um pouco da sociedade do cansaço do Bill Churran. É um pouco disso. Veja, a gente está cansado. Porque a gente vive num modelo de produção, 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 produção. Esse indivíduo massificado por essa estrutura agora chega em casa e aí, no perigo do despertar, porque ele pode, ainda ele pode, não aguento mais, não aguento mais apanhar, não aguento mais esse contexto. Ele pode, de alguma forma, olhar para algum contexto de subversão. Só que vem a indústria cultural na massificação, né, desses meios de comunicação e propõe, do ponto de vista cultural, e aqui cabe a televisão, mas no nosso contexto especificamente cabe o próprio celular e aquilo que a gente consome nas redes sociais, produz alienação a partir daquilo que é consumido dentro das mídias. E isso que está sendo consumido vai moldar o modo como nós vamos consumir, pensando nesse que está vendo essas mídias. Por quê? Porque isso que está sendo colocado para jogo é, constrói o que, que é ético, o que, que é estético, constrói estereótipo. Ou seja, esse indivíduo que chega do trabalho cansado, massificado, esgotado, quando ele chega em casa, o que, que ele faz? Ele liga a televisão. Ou ele vai para o celular, dedinho, horas. E ali, veja, ele está tão cansado, está tão esgotado, que ele não pensa sobre o que ele faz, ele só faz. E aí ele acessa, por exemplo, construções estéticas que vão dizer sobre padrões. O que, que é bonito, o que, que é feio. Constrói estereótipos sobre gênero, sobre raça, e assim ele vai sendo moldado.
constrói padrões éticos, determinando o que é certo, o que é errado, especificamente padrões de consumo. Não é só sobre alienação, não é só tirar o sujeito de uma construção crítica da estrutura da realidade, mas também fazer com que ele consuma alienadamente. Porque veja, o problema não é consumir, tá? A gente tem que consumir, independente de qual regime político e econômico nós estamos falando. Nós vamos consumir. O problema é o consumo acrítico. É não pensar sobre aquilo que se consome. Especificamente porque, neste contexto, o indivíduo massificado, ele está tão cansado, está tão esgotado, que já é complicado dele fazer o movimento. Porque ele só está sobrevivendo. E aí ainda vem esses atravessamentos da indústria cultural, mantendo ele em estado de alienação e ainda induzindo o consumo alienado. Então, programas na televisão, por exemplo, programas que vão propor um entretenimento barato, que esse indivíduo não vai pensar sobre, ele simplesmente vai consumir aquilo, porque ele está cansado. Ele só chega em casa e liga a televisão. E ele está tão entrelaçado nessa mecânica que, veja, dentro desse programa, tá lá passando o programa e aí vem um produto e passa o produto. Né? Vocês repararam que as novelas estão assim hoje? A novela passa e no meio de uma cena, um produto foca a câmera num produto. Ou os realities da vida, em que os produtos precisam necessariamente serem mostrados. Veja, é o entretenimento gerando consumo. No caso do celular, é o nosso manejo é o algoritmo. Né? Se eu começar a falar aqui agora que preciso de um tênis, preciso de um tênis, quando entrar no Instagram e rodar o dedinho, vai aparecer publicidade de tênis. Esse é o ponto, compreendem? O próprio feed do Instagram, ele é feito para prender as pessoas. E a maneira como é apresentada essa construção, ela leva o indivíduo também ao consumo alienado. Mas eu repito, o problema é o consumo alienado. E não o consumo no seu sentido puro, já que todo mundo precisa consumir para sobreviver. Vamos lá, deixa eu ver o chat aqui. Distrações bem calculadas, utilizar as mídias como massa de manobra. Tiago, pode-se, essa é uma pergunta, né? Pode-se dizer que o fundamento da adaptabilidade do capitalismo é a habilidade de manter a alienação pela sofisticação contínua dos processos de captura da subjetividade, inclusive pelo enlatamento e mercantilização dos próprios discursos revolucionários? Eu tenho a completa certeza disso. Dentro desse contexto aqui é exatamente isso, tá? É exatamente isso. Essa segunda parte da tua pergunta, Thiago, ela é interessante porque é, quando você diz assim, né? Inclusive pelo enlatamento e mercantilização dos próprios discursos revolucionários, isso não é necessariamente o marxismo. Isso é mais Foucault. O Foucault fala isso. O Foucault fala que o próprio discurso que nasce para tentar subverter, ele acaba sendo usado para manter a pessoa no estado de alienação. Mas aqui é uma porta que abriria outros contextos, mas é exatamente isso. Podemos pensar o cinema como uma atualização da televisão? Eu acho que são propostas diferentes. Enquanto arte, tá? No caso aqui, especificamente da crítica que é feita em relação à indústria cultural, a grande questão, e isso precisa ficar bem claro, é o modo como nós consumimos isso. Então, veja, não é sobre cagar regra sobre o que é certo ou errado, tá? Pode ver isso e não pode ver aquilo. Não é isso. Vocês podem ver o que vocês quiserem. A pergunta é: existe criticidade da parte de você sobre aquilo que está sendo visto? Esse é o ponto. Para que o consumo não seja alienado.
Andela. Na minha redação do Enem de 2018, citei o conceito de indústria cultural ao abordar o tema sobre o impacto dos algoritmos da internet e a massificação dos conteúdos. De fato, eu acho que o Instagram é um ótimo exemplo, né, da maneira como esse atravessamento que busca essa massificação, ele se apresenta. Alexandre, a propaganda capitalista aliena ideologicamente, enquanto a mão de obra do trabalhador continua precarizada e desvalorizada. E o argumento é que sua posição social é responsabilidade exclusiva sua por incapacidade. Isso aqui cai bastante no próprio conceito do empreendedor de si que o Bill Churran coloca lá na Sociedade do Cansaço. Daqui a pouco eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Faz uma abordagem sobre as think tank. Eu não sei exatamente o que significa essa referência, Alexandre, se você quiser desenvolver mais, mas aproveitando que você coloca ali a questão da incapacidade do sujeito, o Bill Churran, neste livrinho aqui, que inclusive está aqui do meu lado, né, Sociedade do Cansaço, ele vai falar sobre uma compreensão disso aqui a partir de um viés que é o viés do positivo, que coloca este sujeito num estado de alienação um pouco mais sofisticado. Porque veja bem, o que é a sociedade positiva? E o que leva ao desempenho e o que leva ao cansaço. Começa no positivo, o positivo leva ao desempenho, o desempenho leva ao cansaço. Como funciona isso? É, O positivo vamos supor que vocês são produtores de conteúdo de uma determinada área, tá? Vocês entram no Instagram e vocês começam a observar outros criadores do mesmo nicho apresentando alguma coisa do nicho de vocês. E vocês não estão fazendo aquilo. Ou aquele indivíduo daquele nicho está se mostrando de um determinado modo que vocês não estão fazendo. E aí vocês pensam, putz, eu deveria estar fazendo aquela coisa. Eu deveria estar fazendo o mesmo movimento que aquele indivíduo está fazendo. Isto é a sociedade positiva. Você está sendo estimulado a parecer ser e não ser. Dentro da sociedade do desempenho, da sociedade positiva, parecer ser é muito mais positivo do que ser. Criar uma narrativa vende mais do que de fato ser o que se é. É a sociedade do espetáculo do Guy Debord. Essa mediar imageticamente é mais rentável. Nesse contexto, nesse contexto, eu olho para esse indivíduo que está me positivando por esse parecer ser e vou começar a desempenhar, produzir. E aí eu vou entrar no esgotamento. A sociedade positiva leva ao desempenho. Eu começo a produzir, começo a produzir. Só que veja, eu entro num estado que é deletério, porque eu começo a fazer mais do que eu dou conta. E aí, veja, eu começo a produzir loucamente. E aí o cara que me positivou lá na frente, porque eu olhei para ele, ele começa a me ver. E ele fala lá, nossa, eu preciso fazer o que aquele cara tá fazendo. E aí ele começa a ser estimulado lá. E ele vai começar a girar a roda lá. E aí eu olho para ele, e percebem a retroalimentação? E aí quem que ganha com isso? Voltando no Marx lá atrás, aqui é camada, produção, não é topo de pirâmide. Quem ganha é quem acumula a riqueza lá em cima. Então aqui na base, produz, produz, trabalha, desempenho, desempenho. O ócio aqui é visto como um problema. Naquele momento que você não está fazendo nada, e aí você para e pensa: puta que pariu, eu devia estar fazendo alguma coisa. Eu estou improdutivo. Eu preciso fazer alguma coisa. O Bill Churran, ele, não só nesse livro, mas em outros, ele vai falar sobre o ócio enquanto uma das principais ferramentas criativas do ser humano. E nós estamos deixando o ócio de lado, porque estamos vendo o ócio como um problema. Então veja, o positivo leva ao desempenho, o desempenho desenfreado leva ao cansaço. O cansaço leva ao esgotamento. A primeira página do livro do Bill Churran, ele vai começar a descrever todas as doenças que ele chama de doenças
neuronais que nós temos hoje, no século XXI, causadas por essa relação positividade, desempenho, sociedade do cansaço. E a sofisticação da coisa, ela se dá na disciplina que é introduzida no modelo. O Byung-Chul Han fala que nós não estamos mais na sociedade disciplinar do Foucault, porque, segundo o Byung-Chul Han, o Foucault dizia que essa sociedade disciplinar era sempre de uma estrutura externa controlando o sujeito. A disciplina era de um objeto externo controlando o sujeito. Quais eram esses objetos? Escola, prisão, hospital psiquiátrico. Um controle externo, moldando a subjetividade. E aí, o que, é que o Bill Churran vai dizer? Agora, mais uma vez, é adaptação, tá? Veja, mais uma vez. O capitalismo percebeu que condicionar pelo medo não é tão produtivo. Veja, condicionar pelo medo, moldar na escola, na prisão, no hospital psiquiátrico, não é tão produtivo. Por que que não é tão produtivo? Alguém fez uma coisa errada. Eu vou lá e bato nessa pessoa. Essa pessoa até deixa de fazer a coisa errada, mas ela deixa por medo, não porque ela aprendeu. Então ela está sendo condicionada pelo medo. O ponto aqui é que o Bicho vai dizer, isso não é tão efetivo porque eu posso otimizar esse processo. Como? Ao invés de controlar externamente, como era na sociedade disciplinada do Michel Foucault, o que, que eu faço agora? Eu vou dizer que esse indivíduo é livre. Ah, meu amigo, empreendedor de si. Tu é livre. Constrói teu caminho aí. Meritocracia. Você só precisa fazer. Sociedade positiva, desempenho. Você só precisa fazer. Vai lá. Você dá conta. Você sozinho, você consegue ganhar o mundo, furar as bolhas. E aí, o que que acontece aqui? Qual que é a mágica? Não é que a sociedade disciplinar deixou de existir. Ela só não é mais externa. Não tem alguém do lado de fora apontando o dedo para você. Quem aponta o dedo agora é você mesmo. A disciplina está aqui dentro. Você se controla. Você é teu chefe, lembra? Você trabalha agora de segunda a segunda. Seu WhatsApp responde o tempo todo. Se chegar uma mensagem para você domingo de madrugada de um possível cliente, se você tiver acordado, você responde. Porque você é seu chefe. A disciplina está aqui agora. Por isso que o Bill Churran diz que agora está mais sofisticado. Mais uma vez, uma adaptação. Está mais sofisticado. Porque agora é você que se cobra. Não é mais efetivo? Antes tinha um dedo lá de fora apontando o dedo na minha cara. Agora não. Agora você se cobra. E aí vem essa positividade, o desempenho e o esgotamento. Ok? Perguntas, comentários? Deixa eu ver o chat se tem mais alguma coisa. Alguém quer comentar algum ponto? Eu já extrapolei. Eu já extrapolei alguma coisa aqui, porque falei de coisas que não estavam é, preparadas, mas enfim, pode falar, Ana. Você está me ouvindo bem? Eu tô. Sim? Eu fiquei pensando que uma forma de otimizar também nessa questão da gente se responsabilizar, né? O catolicismo, que tem um alcance muito forte, ele trabalha com a questão da culpa com muita ênfase. Então tem essa questão, né? Você tem essa doutrina que te obriga a caminhar de uma certa forma, né? E se sentir mal se você não der conta. Só pensei nessa relação mesmo. Entra muito nesse contexto aqui da disciplina interna, né? Você dá autonomia para o sujeito e esse sujeito, na sua autonomia, ele se controla. É mais efetivo. Para o Bill Churran, isso é mais efetivo. Dentro do contexto de produção e do capitalismo, né? A questão da religião joga mais no Marx, no seu sentido puro, na religião enquanto um ópio. É,
A culpa, me parece que nesse contexto, a culpa mantém o indivíduo ali dentro do contexto, porque ele está no objeto da bem-aventurança. Então, a culpa tende a manter ele naquele contexto, porque se ele não, se ele subverte a coisa e dá um foda-se para a culpa, aí vem a subversão de alguma forma, né? Esse indivíduo está batendo de frente com um modelo que está oprimindo ele. Então, a culpa, nesse contexto, de fato, é uma potência dentro de manter esse indivíduo nesse estado de opressão, né? Ele aceita essa construção de maneira mais. Vou usar uma expressão do Foucault, né? Uma docilização dos corpos, né? Esse indivíduo se torna um corpo dócil. E aí, esse corpo dócil, ele simplesmente funciona dentro desse sistema. Vejo que Natália quer falar, vejo que tem pessoas ali comentando no chat. Antes de passar para vocês, deixa eu fazer o jabá, senão eu vou esquecer de fazer o jabá, e eu não posso esquecer de fazer o jabá, certo? Aqui, inclusive, tem pessoas que já estudaram comigo e que fazem parte lá da plataforma. Walter tá ali, Patrícia tá ali, Ana Beatriz já estudou lá, tem uma galera aí, e se você tem interesse de estudar tudo isso que a gente citou aqui e muitas outras coisas de maneira mais sistemática, cuidadosa, com encontros ao vivo, como esse amanhã, inclusive, tem, e aulas gravadas. Deixa eu compartilhar para vocês e deixa eu mostrar a minha plataforma de estudos sistematizados, que eu carinhosamente chamo de Netflix da filosofia. Vocês devem estar vendo o layout dela pelo computador, tá? Mas também tem um aplicativo, vocês conseguem acessar pelo aplicativo. Aqui tem, eu nem sei mais quantas horas de curso tem, tá? Tem uma infinidade de curso. No momento, inclusive, nós estamos estudando filosofia oriental. Não sei se vocês têm afinidade pelo tema. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Nós estamos estudando hinduísmo, tá? Vamos estudar hinduísmo, depois budismo, depois China. Esse será o nosso trajeto. Junto com filosofia oriental, nós estamos estudando também filosofia política. Mas esse curso está acabando já, ele está completinho. Inclusive, tem muita coisa do Marx, muita coisa que a gente falou aqui, tem neste curso aqui. E tem tantos outros cursos. Os cursos, ou eles são gravados, ou são encontros ao vivo. Amanhã, toda quarta, 8h30, tem encontro ao vivo. E neste caso, especificamente, nós estamos lendo o mito de Sísifo do Camus. Nós já temos aqui 20 e tantas aulas, tá vendo? 20 e tantas aulas, estamos lendo no Miudinho esse camarada. Enfim, tem uma infinidade de cursos aqui. Por exemplo, se você quer estudar o tio Marx com mais detalhes, nós temos um curso do tio Marx aqui completo. Uma infinidade de aulas, tá vendo? Enfim, tem a galera toda, não só cursos de filósofos, mas de tema, ó, tem metafísica, filosofia da psicanálise, outras leituras que fizemos, o Nietzsche com genealogia da moral, o próprio Bill Churran, a gente já chegou a ler, este querido aqui, tem aulas temáticas, tem análise de filmes e de séries, e tem também aqui embaixo materiais em PDF, que eu mesmo, na maior parte das vezes, escrevo. Além disso tudo, tem mimos. Eu faço sorteio lá na página. Uma das coisas legais da página é receber livro de graça das editoras. De graça, entre aspas. Eu preciso fazer a publicidade para elas. Muitos desses livros vêm repetido, ou de edições que eu já tenho. Deixa eu voltar aqui até para ver a cara de vocês. E nesse contexto, eu sorteio estes livros com os alunos da plataforma. Inclusive, o Walter já ganhou no sorteio. Nem lembro qual livro que ele ganhou, mas ele já ganhou. O próximo sorteio é Zaratustra do Nietzsche, tá? Por exemplo, se vocês entram na plataforma hoje, vocês já vão estar concorrendo a esse livro que será sorteado na semana que vem. Pois bem, valores. A mensalidade é R$ 49,90, acessa tudo, tá? R$ 49,90 é o valor integral, mas eu sei que tem gente que não tem condição de arcar com esse valor. Se esse for o caso, eu tenho bolsas tanto de 50% quanto bolsas integrais. Nestes casos, me chamem para conversar, tá? Tudo é conversar, a gente vai bater um papo, e se for o caso, vocês não vão ficar sem estudar filosofia. Dito isso, Natália, por favor, pode falar, fique à vontade. Bom, essa sofisticação que é vista, né, e bem colocada, inclusive estou bem feliz em ter tido a oportunidade de participar da aula de hoje. Eu acho que o que foi colocado foi perfeitamente colocado.
ela é muito latente, eu vejo muito isso em sala de aula, no próprio reflexo que isso traz na vida da maioria dos jovens que estão nas faculdades hoje, não só nas faculdades, né, nas escolas de ensino básico também, eles não possuem qualquer paciência para se dedicar a qualquer tipo de estudo, nem precisa ser um estudo propriamente dito, mas eu falo, por exemplo, vídeos hoje que são muito rápidos. Vocês estão escutando um barulho aqui, é a minha gata que está Ah, não, pode ficar tranquilo. arranhando a pena. É, eles não têm paciência para assistir qualquer tipo de vídeo, aula, explicação que tenham mais de 10, 15 minutos. Eu vejo muito isso, às vezes, quando você pergunta uma coisa básica que para a gente é natural, às vezes, assistir um filme ou um episódio de uma série para distrair aí do dia a dia. E eles fazem isso enquanto consumem TikTok, enquanto consumem Reels no Instagram, que são vídeos mais rápidos enquanto está passando outra coisa na televisão. Então, essa sofisticação, ela vem muito disso, esse poder de alienação da informação rápida. Se você pergunta, por exemplo, eu costumo, antes de qualquer aula, independente da matéria que eu dou no curso de Direito, eu costumo perguntar para os meus alunos se eles sabem a diferença entre ética e moral. E eles não sabem me falar. E eu falo com eles, olha, vocês estão num curso em que nós vamos lidar com a vida das pessoas, né? A justiça plena ela não existe, mas nós podemos tentar chegar um pouco mais próximo da justiça se entendermos conceitos básicos. Ética e moral é um deles, igualdade e equidade é outro. Então a gente precisa saber disso. E se eu pergunto de obras básicas, eu estou trabalhando com um curso de direito, e às vezes eu pergunto, quem aqui já leu Rousseau? Se tiver um aluno, é muito. Então, eu vejo que esse consumo rápido, essa necessidade de consumo rápido, de ter respostas, leva a essa falta de criticidade, que faz com que eles entendam como 100% certo, sem fazer qualquer tipo de análise. É por isso que eu falo que o mundo parou de funcionar quando deixaram de lecionar filosofia no ensino básico, porque os jovens eles perderam essa capacidade de criticar, né? Eu falo, olha, o professor é figura de autoridade em sala de aula? Absolutamente, é figura de autoridade. Porém, o professor não sabe tudo, ele não está 100% certo. E não é porque eu sou professora que eu vou falar alguma coisa para você e você tem que engolir isso como verdade absoluta. Critique, pergunte, saiba o porquê das coisas. É assim com as leis, você precisa saber o porquê que elas foram construídas e para que elas vão servir, e é assim para a vida. Né? A gente precisa ter essa criticidade. E eu vejo essa sofisticação, o quanto ela foi bem trabalhada para fazer com que o jovem perca, inclusive, a vontade de entender o porquê das coisas. Então, assim, estou extremamente grata de ter assistido a aula hoje. Obrigada mesmo. Eu que agradeço o comentário, a pergunta, o comentário. Eu vou falar de dois pontos que você foi falando, eu lembrei aqui, acho que é interessante comentar. Vou deixar o Thiago falar e daqui a pouco eu vou lá no que está no chat, tá, gente? Pode ficar tranquilo que eu vou ler aí. Thiago, pode falar. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Boa pessoal. noite. Eu queria entender um pouco mais essa questão da transição que o Byung-Chul coloca de uma sociedade Foucaultiana para uma sociedade mais contemporânea, mais moderna, se isso não é também uma leitura freudiana no sentido do Byung-Chul. Porque, por exemplo, quando você ressalta o sentimento de culpa no sujeito, que faz com que ele perdure esses sistemas morais, esses sistemas éticos, esses sistemas de dominância e de poder, esse primeiro sentimento de culpa ele é embutido no interior do sistema familiar do sujeito, entende? Então eu queria entender um pouco mais se isso é, de certa forma, uma leitura freudiana dessa dominação subjetiva que acontece dentro das famílias e se isso, de fato, assim, traz alguma coisa nova no debate nesse sentido, sabe? Ótima pergunta. É o Thiago da Adriana? Eu reconheci sua voz? É isso mesmo, professor. Legal. Eu acho que dá para fazer essa leitura assim. Porque a gente está falando do superego, né? A gente está falando de uma construção que tá moldando uma subjetividade por essa culpa. E, de fato, a formação inicial do superego está dentro do contexto familiar. Ora, se esse contexto familiar é formado, por exemplo, por trabalhadores, esses trabalhadores também foram formados em outros contextos de trabalhadores, se a gente tiver que seguir uma sequência genealógica.
Então, dá para fazer, super dá para fazer. Não é o caso do Bill Churran, tá? Mas o seu ponto, você fez um recorte interessante. Dá para fazer essa leitura freudiana da coisa, de fato. Porque se a gente está falando de culpa, a gente está falando aqui do superego. É um ponto interessante. Mais alguém quer falar? Porque aí eu vou ler o que está no chat. Beleza, eu vou lá no chat então. Deixa eu ver, porque tem muita coisa aqui. Ahn, o Thiago comentando exatamente o que a gente tocou aqui, né? O neoliberalismo conquistou a voz do superego. É exatamente isso. Logo abaixo, Camila, que aula, excelente explicação, muito obrigado. Eu que agradeço, Camila. Inclusive, acho que é a sua primeira vez, né? Seja bem-vinda, pode ficar à vontade. Acho que Adorno, se não me engano, tem um texto sobre tempo livre, que de certa forma fala dessa dominação interna para uma produção. Não me recordo do texto, do nome. Se você lembrar, se alguém lembrar, pode colocar aí. Minha memória é péssima nesse ponto. Inclusive, a editora Unesp, tá? Os principais textos, as principais traduções do Adorno, para quem tiver interesse, editora Unesp. Alexandre, para Schopenhauer, a diversão pode ser um escape temporário do sofrimento inerente à vida. Essa reflexão nos faz pensar que, no modo capitalista, esse comportamento é uma posição improdutiva e que devemos estar sempre ativos e fazendo alguma coisa a todo momento. Exatamente isso. Alexandre falando sobre esse modo de ser que precisa constantemente estar sendo produtivo e quando não está sendo produtivo, vem a noção da culpa que a gente acabou de colocar aqui. Tiago, logo abaixo, Pablo. A adaptabilidade vem do fato de que a indústria cultural conhece o ser humano, o funcionamento do desejo, as pulsões, ou que ela inventa o que deve ser o ser humano, né? O sujeito desejável de um determinado tempo. Oh, essa pergunta é muito boa, Tiago. O Foucault, ele fala o seguinte, ele fala que na modernidade o ser humano é forjado enquanto uma narrativa, enquanto uma construção. Então eu tendo a ir para a segunda opção. Inventa o que é o ser humano. Porque, veja bem, narrativas, enquanto jogo de poder, são criadas o tempo todo. As relações de poder no Foucault, elas são essas relações de poder por narrativas. Nesse contexto que nós estamos falando aqui, essas narrativas inventam, então, um ser humano ideal. E vende-se essa ideia. Tá? Então, mas aqui isso pode ser construído em outras áreas. Tá? Dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, especificamente do Michel Foucault, me faz, me faz ir nesse segundo ponto, né, do ser humano enquanto uma criação. Eu crio um modelo de ser humano e vou vender esse modelo de ser humano. Até porque, se a gente pega a primeira possibilidade, de que conhece o ser humano, levando em consideração o caráter singular daquilo que é o ser humano, do ponto de vista do subjetivo, né? Aqui, por exemplo, somos hoje, nesse exato momento agora, somos 31 pessoas. São 31 modos de ser completamente diferentes. É claro que a gente pode ali construir um entendimento de grupos sociais e propor respostas para este grupo, mas veja, a gente está sempre nessa mudança, né? Nessa coisa, num ser que é móvel, que está ali tentando se movimentar de acordo com o meio que ele está inserido. Então, nesse sentido, levando em consideração que a própria subjetividade é isto, né, esse movimento, o ser humano como uma construção faz mais sentido, por quê? Porque hoje o ser humano é uma coisa, amanhã eu posso vender outro ser humano, depois de amanhã eu posso vender outro ser humano e assim sucessivamente. O Walter coloca, né, contribuindo para o que está sendo dito, a teoria do desejo mimético de Girard, que é um hit do Vale do Silício. Como assim um hit do Vale do Silício? Quer comentar? Quero. René Girard é um filósofo francês e ele é muito, muito utilizado em discussões a respeito de redes sociais, porque ele vai dizer que o desejo ele é mimético. Eu desejo aquilo que eu vejo a outra pessoa desejando. Então, a viralização do desejo também é uma forma de massificação. Tem um think tank que é muito popular entre os empreendedores do Vale do Silício, chamado Mimetics.
eles trabalham justamente essa ideia, né? Não é uma colonização um a um, mas é a ideia de que alguma coisa, no momento em que viraliza, ela se torna um desejo de massa, né? Tem É só isso. não, é perfeito. Tem um ótimo exemplo para a gente pensar isso que o Walter coloca. É só pensar na maneira como o desejo de consumo de um determinado objeto já é o suficiente para movimentar tudo isso que a gente está colocando. Veja, a pessoa não precisa comprar o objeto. Só o desejo do objeto já é o suficiente, porque no desejo ela vai se movimentar, ela vai produzir, ela vai gerar riqueza do topo da cadeia. E mesmo que depois ela vai comprar, sei lá, um iPhone parcelado de 300 vezes, mas veja, até chegar lá, o desejo que ela teve dentro desse processo de ser incutido, né? Esse desejo leva ela na produção até que ela consiga ou não chegar no objeto. Mas veja, só o desejo já foi suficiente para construir a coisa. Leva ela a ser cada vez mais desejante, não? O desejo não se esgota. Exatamente, exatamente, perfeito. Victor, mais uma vez, o método apresentado, seguindo uma lógica existencialista, que somente pelo ato de conhecer de modo emancipatório se faz capaz de atingir a igualdade. Me parece problemática essa questão, pois ainda para mim sou iluminista. Por mais duro que seja dizer isso, né, logo um discurso europeu e colonialista. Por que não pensar a igualdade a priori e não a posteriori? Igualdade de inteligência por obviedade. Ah, Vitor, eu não sei se eu entendi. Você quer falar? Às vezes falando a construção. Eu não sei se você está aí, inclusive, ainda, né? O Vitor está aí? Se alguém tiver também entendido e quiser desenvolver, Sim, Pablo, eu não sei se meu áudio está então, saindo muito bem, tá ótimo, mas perfeito. eu sinto falta, dado que há muitas reflexões de muitos autores extremamente interessantes, e eu acho esses autores de grande relevância, sobretudo voltado a essa questão da indústria cultural, como Adorno, Walter Benjamin, que é um outro autor que merece muito Muito bom. destaque, por além de outros autores também marxistas. Mas ainda assim, e como você também apresentou Byung-Chul Han, né, que também é um autor que também promove discussões a respeito disso, mas ainda assim eu sinto alguma falta, dado que é um tema patente, né, dado que é um tema que está em evidência nos nossos dias, de reflexões outras, né, de reflexões que apresentam outros conceitos, né? Porque tendo a perceber que, embora existam outras palavras para se referir ao termo alienação, que esses termos eles talvez estejam em desencontro, em desacordo com o pensamento decolonial, né, com o pensamento que busca justamente romper com esse modelo que pensa a realidade a partir de uma reflexão mesmo que crítica, mas ainda assim uma reflexão europeia, ainda assim uma reflexão que tenta encarar a realidade a partir de olhar primeiro para o conhecimento e a partir desse conhecimento que eu consigo encarar a realidade. Ou por que não encarar de uma outra forma? Por que não encarar o sujeito, né, sendo ele capaz de se emancipar por si mesmo, né? Sendo ele capaz de ter a liberdade, a igualdade de inteligência por ele mesmo, ele sendo capaz de promover reflexões por ele mesmo, né? Claro que eu não estou me voltando a uma lógica neoliberal ou me voltando a uma lógica individualista, mas eu estou tentando promover outras reflexões, reflexões que são nossas, reflexões latino-americanas, é, que vai Justíssimo. muito que vai muito nesse encontro. Então, tem alguns autores, né, voltado à área de educação, né? Eu também sou professor, como uma colega aí também comentou, e eu tenho percebido uma falta muito grande, porque nós professores ainda discutimos muito sobre a questão da educação voltado a Paulo Freire, voltado à psicologia histórico-cultural, voltado a questões que são extremamente necessárias para a educação, mas eu sinto falta de outras questões, de outros filósofos, de outras reflexões, porque esses autores eles têm sua importância, mas ainda assim eles estão ligados ao espírito de uma época, né? Eles estão ligados a uma subjetividade de uma época. A subjetividade da nossa época ela é distinta. Ela é uma subjetividade onde se aparecem as tecnologias, os algoritmos. Parece uma outra realidade. Claro que
eu posso trazer essas reflexões para o presente e promover reflexões nesse presente a partir de então. Mas o que eu estou propondo, né, com a minha reflexão, e aí eu fiz essa pergunta, é quais outras formas que a gente poderia perceber, né? Existem outros autores tentando perceber isso, tentando falar de uma Exemplo. educação ambiental menor, sabe? Eu não queria me alongar Ótimo. para além disso, mas Não, tá obrigado ótimo. mais uma Você, vez. você foi falando e eu fui pegando aqui alguns desses autores para mencionar. De fato, é possível. Dois pontos, e aí eu entendi, com você falando, ficou mais claro para mim. É super possível e necessário, especificamente Brasil, que foi colonizado, a gente precisa de fato partir de toda essa discussão por um viés decolonial. E aqui vou citar alguns autores aqui que a gente pode fazer esse movimento. Cito especificamente um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, que cunhou esse terminho neste livro, Necropolítica, que ele vai falar justamente muito do que o Victor colocou aqui agora para gente. Foi o Victor mesmo, né? Se eu não tiver errado no nome, isso. Que existem países que tudo isso que a gente colocou aqui no debate é insuficiente para entender o contexto se eu não considerar é, do ponto de vista da maneira como a sociedade foi estruturada, se eu não considerar o colonialismo. Especificamente, do ponto de vista histórico, as consequências, os atravessamentos do colonialismo. Por isso, a necessidade de se pensar o debate por uma perspectiva decolonial. E quando se fala de uma perspectiva decolonial, e aí os três pensadores que eu coloquei, que a gente pode, inclusive, marcar um outro momento, se vocês escolherem, a gente pode falar sobre isso. Tem o Achille Mbembe com este livro, Necropolítica. Ele tem um outro, que é um calhamaço, que se chama A Crítica da Razão Negra. Um outro autor que me veio na cabeça aí é um brasileiro, que acho que vale muito a pena ler. Eu já li ele no Clube do Livro da Página, que é A Vida Não É Útil, do Krenak, sensacional, vale a pena pensar dentro desse contexto ambiental. E não dá para falar de pensamento decolonial, e aí uma referência talvez mais conhecida, que é o Fanon, né, o Frantz Fanon. Então, assim, existem opções, de fato, o Victor está corretíssimo, a gente precisa pensar nessas possibilidades principalmente levando em consideração o contexto brasileiro, que é um contexto que passou pelo colonialismo. Perfeito, Victor, muito obrigado, viu, de verdade. Que mais, pessoas? Tudo ok? Tudo certo? Bom, a Natália colocou ali. Quem tiver interesse, tá, gente? É só me chamar no WhatsApp depois que eu mando para vocês o link de inscrição, para vocês fazerem a inscrição de vocês. E aí, os recadinhos finais. Quem chegou no grupo, quem está aqui pela primeira vez, agora como é que funciona? Eu vou postar um link. Nesse link, vocês vão sugerir temas, filósofos, qualquer coisa que vocês quiserem estudar, filme, música. Depois eu pego tudo isso, crio uma votação no grupo e vocês escolhem. Então, por exemplo, hoje nós estamos estudando isso aqui, não foi porque eu quis, não. Vocês escolheram. Tudo que a gente estuda é sempre votado lá naquele grupo. Então, eu vou fazer todos esses trâmites aqui nas próximas semanas e em breve escolhemos um novo tema para que a gente possa se encontrar aqui de novo para bater um papo. Perfeito? Agradeço a presença de todos vocês mais uma vez. Quem tiver compartilhado aí, tirado uma foto, e quiser compartilhar e colocar lá no Instagram, só me marcar. Se quiser colocar assim, é tempo de filosofia, eu vou compartilhar vocês, tá bom? E é isso, um abraço para vocês, gente. Muito obrigado pela presença. Valeu, boa noite para vocês. Bom descanso, boas reflexões. Até a próxima.